Olá, povo de Deus, e você que nos ouve através desse vídeo, eu quero convidar você a estar conosco aqui na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, aos domingos, às 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical, e às 18 horas, no nosso culto de adoração. As nossas programações são transmitidas pelo nosso canal no YouTube, mas a sua presença é muito bem-vinda. Jesus te abençoe. Hoje eu quero convidar você a ler comigo alguns textos da Palavra de Deus. Nossa leitura diária está em Apocalipse capítulo 20, Isaías 7 e 8 e o Salmo 110. Em Apocalipse 20, verso 12, diz assim a Palavra de Deus: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você já imaginou o que aconteceria se, ao invés de sentir dor no lugar onde nós machucamos, acendesse uma luz de alerta mostrando que tem algum problema? Eu imagino que a maioria de nós raramente iria procurar um médico. A nossa tendência é ignorar sinais como este. Na Bíblia também nós vemos alguns sinais de alerta que brilham diante dos nossos olhos. O texto que acabamos de ler é um deles, que nos alerta para um perigo iminente que nos aguarda no dia do juízo, no dia da consumação de todas as coisas, o qual muitos de nós podemos estar ignorando por acreditar em alguns enganos, dos quais eu gostaria de alertar o seu coração neste dia. O primeiro engano que nos faz ignorar um sinal de alerta como esse é que esse dia do juízo é algo muito distante e talvez não precise me preocupar com isso agora. Essa ideia de que está muito longe ainda esse dia é enganosa porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós tenhamos bem menos dias do que podemos imaginar. Ou ainda, a própria vinda do Senhor Jesus Cristo pode estar mais próxima do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo vivia na perspectiva da volta repentina de Cristo. E por isso, ele dedicou a sua vida exclusivamente à pregação do Evangelho. Este engano muitas vezes nos faz deixar de servir a Deus como deveríamos servir. Outro engano que podemos usar para ignorar esse sinal de alerta é dizer: eu já sou membro de uma igreja, então a minha salvação já está garantida. É interessante que esse texto de João não diz que naquele dia se abrirão os livros das igrejas, se abrirão as atas do conselho ou o rol de membro de determinada denominação. Nesse dia se abrirão vários livros e o principal deles, o livro da vida. É essa a nossa garantia de salvação. Estarmos nesse livro com o nome escrito por causa da fé colocada exclusivamente na obra de Cristo. Você já colocou a sua fé em Jesus? Você já depositou nele a sua confiança? Do contrário, então nós podemos estar vivendo enganados, achando que podemos ter uma aparência de santos, ou então um desejo pelas coisas de Deus, contudo, sem de fato estar vivendo essas verdades na nossa vida. Em último lugar, nós podemos também ser enganados com a ideia de que estamos na época da graça e não das obras. De fato, no Senhor Jesus Cristo é manifestada a graça de Deus de uma forma ainda mais ampla e profunda. Contudo, quando nós cremos em Jesus, Ele transforma a nossa vida, Ele nos salva pela graça, para pelo Teu Santo Espírito nos capacitar para as boas obras. Naquele dia, livros serão abertos. Nossa salvação é garantida pela fé, mas no dia da consumação, a nossa fé será demonstrada pelas nossas obras. Você tem pensado nisso? Você tem ficado atento a esse sinal de alerta que Deus tem dado a você? Que nesse dia você possa meditar nessa palavra. Quem sabe estar conosco aqui no culto, adorando ao Senhor e buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus te abençoe.